Lia, eu vou começar de novo perguntando para você. Nós conhecemos cativeiros que é aqui do nosso mundo, mundo natural. A gente sabe quando a pessoa comete um crime, quando ela faz alguma coisa, existe um lugar destinado a ela ficar cativa, ela ficar presa, ela vai lá para pagar aquilo ali para ficar presa, para sofrer as consequências. Mas quando o assunto é o mundo espiritual, que o pastor Elias mesmo já disse várias vezes que é muito mais real do que o físico. Quando o assunto é mundo espiritual, existe como um homem e uma mulher ficar preso, cativo nesse lugar? Claro que sim, uma boa pergunta, né? Merece uma boa resposta, né? Primeiro, a gente já precisa atrelar, as coisas do mundo físico precisam estar atreladas à ideia do mundo espiritual. Vamos entender. Se você cometer um crime aqui, humanamente falando, você vai responder por isso. Então, dependendo... Hoje, claro, existe uma impunidade no Brasil hoje que isso não se... Isso nem vamos colocar aqui na mesa, né? Hoje está tudo bagunçado aí. Mas vamos aqui pegar à luz do que é real. Você cometeu um crime, você cometeu alguma transgressão, você vai responder por isso. Existe uma punição, né? Você vai preso, você vai responder perante o tribunal, você vai ao judiciário, enfim, você vai passar por um processo, julgado, vai ter uma sentença de prisão, enfim, vai ficar lá. Eu não sou advogado, não vou poder falar dentro desses termos, mas vai ficar preso por conta dessa situação que você cometeu como injustiça, como um crime, enfim, qualquer coisa nesse sentido. A mesma coisa espiritualmente falando. Quando a gente comete coisas, tá? Essas coisas eu quero nominá-las de pecados. Quando há pecados, também existe uma punição. Existe sim, você vai responder. Todas as vezes que eu cometo o pecado, a própria Bíblia já condena, né, a questão do pecado, dizendo que aquele que peca, né, ele é filho do diabo. Não é mesmo? Vai viver uma vida de aprisionamento. E nós vamos falar daqui a pouquinho que existem tantas coisas que levam a pessoa a viver uma vida de aprisionamento. Então, por isso, nós vamos entender que existe sim um aprisionamento, né, na vida das pessoas, prisões espirituais e cativeiros espirituais também existem por conta de tudo aquilo que a gente comete como injustiça. Ainda que há quem diga, não existe, você não é obrigado a concordar comigo, mas a grande verdade é que existe e eu creio nisso. E a gente vai estar falando disso aí. Com certeza. Se a gente pudesse, se eu pudesse fazer essa pergunta já no começo da entrevista contigo, como que a gente identifica que a gente está preso em algo espiritual? Alguém que está assistindo, um homem ou uma mulher, às vezes é cristão, às vezes até tem uma vida ali, uma rotina na igreja, vai na igreja, trabalha na igreja, serve a Deus e tal, mas como que a gente identifica, opa, eu tô preso espiritualmente, existe uma prisão para mim aqui? Vamos entender. Primeiro, não há um diagnóstico preciso. A gente não tem como chegar e dizer assim, ó, a tua causa é isso, né? Por quê? Porque nós vamos encontrar pessoas que essa questão do aprisionamento espiritual, prisão espiritual, ela vai dar sinais. Ela vai dar sinais. Então vamos entender. Por que existem pessoas que elas apenas assistem, né, as pessoas prosperarem, progredirem, triunfarem, romperem, chegarem a tantos lugares, e a vida dessa pessoa parece que ao invés de seguir, ela regride, ela não tem uma ascensão, ela não cresce. Quantas pessoas que estão numa espécie de deslizamento, elas estão deslizando, elas estão patinando, não saem do lugar, elas não avançam, né? E algumas delas até dizem assim, eu não estou entendendo por quê. Está acontecendo isso comigo, mas quando eu olho ao meu redor, o próprio Davi dizia isso algumas vezes, né? Estou vendo gente que começou depois de mim. Pastor, eu estou vendo gente que começou depois de mim, já está lá na frente, conseguiu. É uma facilidade. As pessoas conseguem romperem com muita facilidade e eu não consigo. Eu não saio do lugar. Parece que tem uma coisa que me segura, me prende, me amarra, me bloqueia, não me deixa chegar. Então a gente logo começa a identificar que existe alguma coisa aí que está prendendo você.
espiritualmente, porque fisicamente você está no direito de ir e vir, você está caminhando, você está seguindo, mas a sua alma pode estar assim, diante de uma grande prisão espiritual. Você pode estar preso se não está conseguindo sair do lugar. E o 142:7 de Salmo, o próprio Davi, ele diz isso, que a alma dele parece estar sofrendo um aprisionamento. A gente atrela essa fala do Davi, a gente coloca, né, a ideia de que ele escreve esse salmo quando ele está passando um processo. Se você dá um salto do salmo para o Samuel, se não me engano, Samuel, o segundo Samuel, quando ele está na caverna de Adulão, não é mesmo? Naquele processo que ele está passando ali, possivelmente é dali que surge esse Salmo 142:7. Eu não estou afirmando categoricamente, eu estou fazendo aqui apenas um traçar de ideias, uma linha de pensamento, né? Penso eu que ali dentro, naquele processo de fuga de Saul, fugindo, ele está ali agora tão vulnerável dentro dessa caverna, a caverna de Adulão. É possível que nesse momento Davi sinta a sua alma presa. Por quê? Porque essa é uma prisão que ele está física, mas também espiritual. Ele está dentro de uma caverna, mas espiritualmente também ele está passando um processo ali. Ele está com a sua alma em aflição, ele está angustiado, por certo, ali. É o que vem na nossa mente, é o que a gente processa quando pensa no que disse Davi no Salmo 142:7. Então, a gente usa parte, né, dessa linha de pensamento usando apenas o Salmo 142:7, mas nós vamos ter aí inúmeras referências, né, falando sobre prisão espiritual. É isso aí. Então, agora a gente vai entrar no assunto um pouco mais delicado dessa questão da prisão, porque talvez não, tenho certeza, você vai começar a se identificar com o que a gente vai falar aqui, sem problema nenhum. Se Deus direcionou você para esse episódio, é porque Deus tem algo a tratar contigo, você vai se tornar conhecido, tudo que a gente vai falar, e no final eu aguardo você mandar aqui a sua pergunta, o seu relato para o pastor Elias falar, e a gente começar a trabalhar com isso. Então, pastor, agora que a gente entende que existe uma prisão, a gente entende que qualquer pessoa está suscetível, às vezes, suscetível a se prender em algo espiritualmente. Eu queria que o pastor falasse sobre as causas que faz isso acontecer. Eu sei que são inúmeras e que seria muito difícil a gente colocar todas aqui num episódio tão curto como é o nosso aqui, de 2-3 horas. Mas se o pastor pudesse apontar as principais causas que faz uma pessoa se prender espiritualmente em algo, o que seria, pastor? Vamos lá. Traçando um paralelo, a gente vai vendo essa questão do Adulão lá, Davi dentro da caverna de Adulão, né? Nós vamos ver ali que, primeiro, Davi está atravessando uma fase difícil, Davi está numa intensa perseguição de Saul, Davi está vivendo perseguições não só de Saul, enfim, inimigos que o querem a qualquer preço, né? Então, o que a gente pensa nesse momento? O que pode nos levar a uma prisão espiritual? Vamos lá? A falta de perdão. A falta de perdão pode nos colocar dentro de uma prisão espiritual. Pessoas não vão se suceder enquanto viverem uma vida de falta de perdão. Isso é um elemento que te aprisiona. E eu quero dizer que aquele que não perdoa, aquele que não pede perdão e também aquele que não libera perdão, é como que se você dormisse num travesseiro agarrado com o seu inimigo. Você não se desprende nunca. Você está preso aí dentro. Isso vai estancar, isso vai limitar bênçãos de Deus para a sua vida, porque você precisa perdoar. A sua alma precisa estar livre. Você precisa liberar perdão. Um outro fator preponderante, né? A falta de perdão são as feridas emocionais, traumas, né? Situações mal resolvidas na sua vida de ordem emocional, espiritual, tudo isso vai gerando um agregado de coisas que vão aprisionando a gente. E a gente vai vivendo uma vida aí de resultados horríveis, a gente vai enfrentando cada dia mais barreiras e mais barreiras no que diz respeito a deslanchar, a crescer,
pecados não confessados, né? Pecados que a gente domestica, pecados que a gente deixa no oculto, tudo isso vão nos prendendo, vão nos definhando. Primeiro que nada consegue nos separar do amor de Deus, nada, exceto o pecado. Você pode passar deserto, você pode passar vale, tribulação, perigo, fome, fúnebre, o que for. Nada disso Paulo diz que nos separa do amor de Deus. Mas uma das coisas que são responsáveis pelo separamento de Deus com o homem é Isaías 59:2. Isaías disse que os nossos pecados criam uma barreira, nos separam de Deus. Quando o homem está separado de Deus, William, é como que se um leão, uma onça ou qualquer felino com essa ferocidade, num ataque, né, querendo ali pegar a sua presa, ele escolhesse aquele que está sozinho. Né? No meio de um coletivo ali, o leão ele vai esperar uma oportunidade de pegar aquela presa que está mais fácil. Vai ficando ausente, distante do grupo, do bando. Então, é esse que eu vou tragar. Seu instinto, a sua ferocidade já o leva para esse ataque quando esse alguém já está sozinho. Então, um homem, quando ele está desconexo de Deus por conta do pecado, porque o pecado separa, é como se a gente imaginasse assim, o inimigo dizendo: uau, chegou a minha vez. Ele está desprotegido, está vulnerável, está longe daquele que o defende, daquele que o protege, daquele que o blinda, daquele que o cerca. Então agora é a minha hora de atacar. E aí a pergunta que não cala é: por que o adversário vai querer te atacar na hora da tua vulnerabilidade, na hora que você está sozinho? Porque aí não tem quem te defenda. Então ele vai fazer o que ele quer com você. Aí o João 10, a grosso modo, sem fazer uma exegese do texto, ele diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então, o ataque do inimigo, a fúria dele contra a sua vida, ele não vai vir para brincar, não. Ele vai vir para arrebentar. Ele quer chegar para arrebentar com tudo. Então, por isso, algumas pessoas estão tendo um enfrentamento de muitas coisas e desconhecem esses fatores. E aí, isso só alimenta o adversário a um ataque muito mais feroz contra a nossa vida.